bebezinho. Potter. Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Chegou o 1º de abril, feliz Páscoa aí pra todos vocês, feliz aniversário Fred e Jorge, porque hoje é aniversário deles, feliz dia da mentira, se bem que eu não sei se isso se deseja, mas feliz dia da mentira. E hoje começa a nossa maratona de vídeos diários aqui no Caldeirão Furado, então eu peço muito a colaboração de vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o like, porque vídeo todo dia é um trabalhão do caramba. E hoje, como vocês já viram aí no título, nós vamos falar sobre a história de vida, a biografia de Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange nasceu no dia 5 de abril de 1951. Ela era uma bruxa puro sangue, filha de Cygnus Black III e Druella Rosier. Além da Bellatrix, o casal tinha mais duas filhas mais novas, Narcissa Black e Andrômeda Black, que mais tarde, após se casarem, receberam os nomes dos maridos, né? Narcissa Malfoy e Andrômeda Tonks. Bellatrix Lestrange iniciou seus estudos em Hogwarts no ano de 1962 e foi selecionada para a Casa Sonserina. Sua varinha era feita de nós e tinha um núcleo mágico de fibra de coração de dragão, e o comprimento era aproximadamente 32 centímetros. E como diria Sr. Olivaras, inflexível. Inflexível? Desde muito jovem, Bellatrix Lestrange sempre foi fascinada pela pureza de sangue e os costumes e os preconceitos, inclusive, que essa ideologia pregava. Em algum período depois da sua formatura em Hogwarts, no ano de 1969, a Bellatrix acaba se casando com um cara chamado Rodolphus Lestrange, e é aí onde ela adquire o sobrenome Lestrange, né? É importante ressaltar que a Bellatrix se casou com ele simplesmente para manter a tradição das famílias sangue puristas, que era unir pessoas de linhagem totalmente pura, segundo o que eles acreditavam. Ela não sentia o mínimo de atração, ou carinho, ou amor, ou afeto pelo Rodolfo, nada. Era simplesmente status. No ano de 1970 se dá início ao período que nós conhecemos como Primeira Guerra Bruxa, e foi ali que Bellatrix Lestrange, ao lado de seu marido e seu cunhado Rabastan Lestrange, se tornaram comensais da morte. No final da Primeira Guerra Bruxa, no ano de 1981, a Bellatrix, ao lado do Rodolfo, do Rabastan e do Bartol Crouch Jr., capturam e torturam os aurores Alice e Franco Longbottom para obter informações do paradeiro de Lord Voldemort, que havia desaparecido depois do ataque aos Potter. Bellatrix e seus amiguinhos foram capturados e condenados em uma audiência à prisão perpétua em Azkaban. E ao contrário de muitos comensais da morte que foram capturados com a queda do Lord Voldemort, eles não tinham vergonha ou não tinham medo de afirmar que sim, eram seguidores do Voldemort e que não tinham arrependimento nenhum de fazer tudo o que fizeram, porque muitos afirmavam que estava sob efeito da maldição Impérios, ou diziam que suas famílias estavam sendo ameaçadas. Após 14 anos de prisão, no ano de 1996, acontece uma fuga em massa da prisão de Azkaban e a Bellatrix acaba escapando ao lado do seu marido e de alguns outros comensais da morte. No dia 18 de junho de 1996, o Harry acaba caindo numa armadilha do Voldemort e leva a armada de Dumbledore lá pro Ministério da Magia. Com isso, acontece a batalha que ficou conhecida como Batalha do Departamento de Mistérios, onde a Bellatrix acabou matando Sirius Black, o seu próprio primo. Depois dela matar o Sirius, o Voldemort chega até o Ministério e ele e o Dumbledore começam a duelar. O Dumbledore encanta aquela fonte dos Irmãos Mágicos, que representa, né, a união dos povos, das criaturas, bruxos, duendes, enfim. Ele enfeitiça e a bruxa daquela estátua acaba prendendo a Bellatrix. Quando os aurores e funcionários do Ministério da Magia, inclusive o ministro, chega e vê o Voldemort, ele acaba fugindo, ele acaba resgatando a Bellatrix, que estava presa nessa estátua. Durante essa batalha, alguns comensais da morte foram presos e entre eles estava Lúcio Malfoy, que foi condenado, julgado e condenado à prisão em Azkaban. No ano seguinte, Bellatrix vai com sua irmã Narcissa até a casa de Snape. A Narcissa estava apavorada porque o Draco havia recebido a missão do Voldemort de matar o Dumbledore e ela sabia que ele não ia conseguir. Então ela foi até o Snape para pedir ajuda e a Bellatrix, que nunca confiou no Snape, ou que pelo menos depois da queda do Voldemort não confiava nele, foi lá e ficou provocando, falando que ele era covarde, que ele não ia fazer, não ia ajudar, e com isso o Snape acaba fazendo o voto perpétuo. No ano de 1997, provavelmente no mês de junho, Hogwarts é invadida por comensais da morte e o Dumbledore acaba sendo morto. Com essa invasão acontece uma batalha onde o Gil Weasley acaba sendo ferido por Fenrir Greyback, mas não se torna um lobisomem. Agora, já no ano de 1998,
Harry, Rony e Hermione estão fugindo, foragidos, né? Não voltaram pra Hogwarts porque o Ministério da Magia havia sido dominado por Voldemort. Hogwarts também havia sido dominado por Voldemort, então eles estavam fugindo, não tinham como eles estarem em Hogwarts. Eles acabam sendo capturados por sequestradores e são levados à mansão Malfoy. E quando a Bellatrix vê a espada de Gryffindor na mão de um dos sequestradores, ela fica absolutamente pirada, porque ela acreditava que a espada estava no seu cofre, né? Que a espada original, na verdade, tinha uma cópia. E aí ela fica maluca e começa a torturar Hermione pra saber o que eles haviam feito. Graças à ajuda de Dobby, o elfo doméstico, eles conseguem escapar, mas Bellatrix usa o seu punhal e acaba matando o elfo doméstico numa das partes mais tristes, acredito eu, pra muita gente, dos livros de Harry Potter. Foi muito triste. Obrigado, Bellatrix, por mais uma morte na sua conta. Ainda nesse período da história, o Voldemort chega na casa, descobre, né, que eles conseguiram escapar e fica furioso e mantém todos aqueles que estavam ali em cativeiro, né? Mantém eles confinados, vamos dizer assim, confinados, fica mais fraco do que cativeiro. E quando a Hermione vai disfarçada de Bellatrix no banco, ela acaba encontrando um comensal da morte que questiona, ué, vocês não estavam confinados e tal, e a Hermione acaba se saindo bem de lá, mas a Bellatrix fica confinada nesse episódio, nesse período de tempo aí. Depois disso, a gente já pula pra Batalha de Hogwarts. A Bellatrix tá ali ao lado do Voldemort, ela passou a ser, depois do retorno do Voldemort, e ela ter aguardado em Azkaban, esperando fielmente o retorno do seu mestre, ter procurado por ele antes de ser presa, ela ganhou, assim, uma confiança e ganhou um posto muito alto no conceito do Voldemort. Tanto que eles tiveram uma filha. Spoiler. Durante a Batalha de Hogwarts, Bellatrix Lestrange mata sua sobrinha Ninfadora Tonks. Obrigado, Bellatrix, mais uma pra conta. Vocês estão computando aí as mortes dela? E finalmente ela foi parada por Molly Weasley. Ela tava ali num duelo contra a Gina, a Hermione e a Luna ao mesmo tempo. E depois que uma maldição da morte quase acerta a Gina, a Molly Weasley olha assim e fala: minha filha não, sua vadia. A minha filha não, sua vadia. Que muito obrigado por não terem tirado isso do filme. Eu achei que vocês iam tirar, mas não tiraram. E eu fiquei muito feliz por isso, então Bellatrix acaba sendo morta por Molly Weasley. Agora, meu amigo, se você não leu Harry Potter and the Cursed Child, ou Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, eu vou dar muito spoiler, vou dar um spoiler gigantesco, então, cara, se você não quiser, pula pro final do vídeo pra esse minuto que tá aparecendo aqui, beleza? Bellatrix Lestrange nunca amou seu marido, como eu disse, né? E ela sempre foi fascinada pelo Voldemort, isso inclusive é real, ela sempre foi fascinada e apaixonada por ele. E no livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, diz que em algum período ali, entre a batalha do Departamento de Mistérios e outra paradinha ali, a Bellatrix acabou engravidando de Voldemort e mantendo essa criança confinada na mansão Malfoy em segredo do mundo. Quando a Bellatrix morre na Batalha de Hogwarts e o Voldemort também morre, o Rodolfo, o marido da Bellatrix, acaba sendo preso em Azkaban e a Delphine Riddle, que é o nome da filha deles, né, fica sendo criada por uma mulher chamada Euphemia Rawls. Aí vai de você, né? Se você considera Cursed Child... É porque, assim, complica muito. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada não foi escrito pela J.K. Rowling, né? Ela só leu e apontou umas paradas, né? Eu acho que ela se arrepende, cara, de falar, assim, que ela respondeu no Twitter que é oficial. E, cara, você pode ter gostado de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, mas é tão cheio de furo, desculpa, é tão diferente do que J.K. Rowling escreve que, pra mim, não. Eu prefiro acreditar que o universo de Harry Potter ali, a história do Harry e tal, foi finalizada durante o último capítulo de Relíquias da Morte, o epílogo e vida que segue. Então é isso, meu bruxo, minha bruxa. Essa foi a história da vida de Bellatrix Lestrange. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostei. Se inscreve aí no canal, porque quem abriu o vídeo todos os dias ao meio-dia, tá? A gente se vê amanhã, então. Fique na paz e mal feito, feito.